E temos na noite de hoje o nosso amigo e companheiro de ideal espírita, Gerson Tavares, de Florianópolis, já conhecido de todos nesta casa, com certeza, irá nos falar hoje sobre o tema A Vitória sobre a Depressão. Que Jesus te pague. Caríssimas irmãs, irmãos, a paz permaneça em nossos corações. Sem dúvida nenhuma, a depressão constitui um dos temas bastante exigentes na sociedade contemporânea, despertando a atenção dos especialistas e mesmo preocupação, especialmente da Organização Mundial da Saúde, que classifica o transtorno como sendo uma pandemia, de modo que faz necessário, sem dúvida nenhuma, um estudo, uma análise, e a doutrina espírita nos ajuda, colabora com a nossa capacidade de entendimento, de compreensão, e nos desperta para o necessário enfrentamento quando o transtorno se estabelece, mas especialmente produz habilidades, condições de uma psicodinâmica para impedir que o transtorno se instale. Mas, se instalar, habilita-nos para o soerguimento eficaz. O que poderíamos, ou o que podemos dizer relacionado a uma dinâmica histórica da depressão, é possível observar que, no passado, não se falava, não existia a palavra depressão, mas melancolia. Antes de Cristo, os pais, os considerados pais da medicina, Hipócrates e Galeno, séculos IV e II, estabelecem que a melancolia era o resultado de uma inarmonia ou uma desarmonia dos humores responsáveis pela afetividade, pelo bem-estar, pelo prazer. São eles o sangue, a bilis negra, a bilis amarela e a fleuma. Essa desarmonia produziria a denominada melancolia. Somente mais tarde, já no período da Renascença, que a palavra depressão é criada a partir de melhores possibilidades de entendimento, de compreensão do transtorno, a sua etiologia, e especialmente a partir do momento quando melhor se entende a respeito da nossa estrutura do sistema nervoso central. Quando dá-se conta, por exemplo, que nos neurotransmissores que atuam naturalmente nas nossas interconexões cerebrais, como serotonina, noradrenalina, a dopamina, que estabelecem o bem-estar, estão relacionados à afetividade, ao prazer. Quando existe uma disfunção na produção natural desses neurotransmissores, haveria o corpo de resultar numa condição, num transtorno depressivo. Mas existe também, segundo algumas classificações, estudos mais demorados, a observação do que se chama de a depressão por fatores endógenos ou exógenos. Os endógenos, relacionados aos neurotransmissores referidos, os exógenos, as questões da contemporaneidade, do ambiente no qual o indivíduo está instalado, as questões mesológicas, familiares, as questões da vida em sociedade e das suas várias relações do indivíduo consigo mesmo, com os outros e com as vários matizes da vida relacional. O que aconteceria, o que se chama de reação ou depressão reativa. A depressão reativa é esse comportamento muito comum em nós de produzir uma reação a um acontecimento,
a um evento, a um status quo. Freud estabelecia que a depressão ela é o resultante do luto. O luto, nós de imediato relacionamos à morte de um ente querido. De fato, o luto considera este período ou uma sequência de fases que o indivíduo precisa enfrentar quando acontece a morte de um ser amado. E para muitas pessoas, neste enfrentamento, a depressão pode manifestar-se. Mas também é preciso considerar que o luto, ele não necessariamente refere-se à morte de alguém. Luto como um sentimento de perda. A perda do emprego, um casamento que se desfez, um relacionamento afetivo que só sobra. Também a perda da juventude, então é a morte da juventude, surge o luto. Hoje, com a nossa sociedade imediatista, pragmática, hedonista, a juventude é colocada como sendo a melhor das fases para a criatura humana. Numa sociedade que discrimina o indivíduo que alcança a denominada terceira idade ou a velhice, quando o indivíduo também tem os melhores recursos, as melhores possibilidades para o gozo dos prazeres, as suas forças físicas e as motivações para a grande produção social de conquista, de realizações importantes, no sentido imediato e materialista do termo. É quando a pessoa sente que a juventude está morrendo, ela pode se deixar arrastar numa conduta reativa a um quadro de transtorno. É muito comum as pessoas, a partir de certa idade, elas ocultarem a sua idade, especialmente para a população feminina. Então, as amigas, aquelas que ultrapassaram já a barreira dos 30, quando chegam aos 40 anos, elas dizem que ficaram num estado de depressão. Não queriam sair de casa, ficaram mais introspectivas, e algumas desenvolveram, sim, exatamente o transtorno. Quando chegam aos 50, então, ou seja, seria o luto, a perda, a morte de uma temporada, de um período da juventude. A perda do emprego, um casamento que se desfaz, ou qualquer forma de acontecimento que tenha uma representação de perda para a pessoa. A saúde, há muitos quadros de transtorno depressivo resultantes de uma enfermidade impactante, soez, de difícil solução, de uma terapia demorada e bastante exigente. Há muitos que têm a comorbidade, ou seja, uma enfermidade junto com outra enfermidade. A depressão, ela se manifesta muito nesta comorbidade. É o luto. Então, o indivíduo reage às coisas que lhe acontecem, aos inúmeros episódios, às ocorrências variadas, com uma representação. Quando tem a representação para a pessoa de perda, de morte, então de luto, pode desenvolver um quadro de transtorno depressivo. Então, nós temos as várias possibilidades, mais de um fator de psicogênese da depressão. Mas nós encontraremos também, à luz do Espiritismo, a possibilidade da depressão ser resultante de uma obsessão. A obsessão, como sabemos, conforme nos ensina o Espiritismo, é a ação violenta de um espírito sobre um outro, só que a sua vítima é um espírito reencarnado. O espírito desencarnado, quando elege a sua vítima, seja por vingança, por causa de relações disfuncionais, relações trágicas de um passado, e aquele que hoje foi eleito para a sua vítima, no passado foi ao seu algoz, então agora, porque não perdoou, mas deixou-se conduzir pelo infeliz desejo, a infeliz decisão de vindita, de vingança,
Então agora, porque invisível para a sua vítima, atua por meio da influenciação espiritual, produzindo na pessoa o transtorno. Como o indivíduo tem a culpa de um passado, é um processo inconsciente, o espírito tem o desejo de vingança, então, dizem os espíritos, aquele que deseja vingar-se traz o plugue, e o espírito reencarnado que tem a culpa tem a tomada. Então, o plugue se ajusta direitinho na tomada e o fluxo de energia da influenciação perniciosa tem início, levando a consequências imprevisíveis. A depressão pode ser também resultante, como psicogênese, da obsessão. Mas também pode ser a depressão uma ocorrência oportunista. O indivíduo tem um quadro depressivo já, mas é potencializado por obsessores para ainda mais fragmentar as possibilidades de recuperação da pessoa. O que nós sabemos com o Espiritismo, que no cerne de todos os nossos transtornos, seja qual for o transtorno de caráter psicopatológico, nós encontraremos também na depressão o cerne do ser, a condição de culpa, sempre instalado. Qualquer transtorno de natureza psicopatológico, todos eles têm, no nosso passado, a psicogênese, por causa da culpa, os crimes perpetrados. E a depressão também faz parte desse quadro de transtorno que tem na culpa a sua psicogênese. Há algumas formas de enfrentar pela psiquiatria pessoas que trazem o quadro de depressão e que não encontram de imediato uma causa, um luto, seja qual for o tipo de perda, uma conduta reativa, uma comorbidade, enfim. Há casos que chegam para a psiquiatria com dificuldades para o profissional estabelecer um diagnóstico. Simplesmente o indivíduo apresenta-se com o transtorno. Encontraremos nessa pessoa o crime de um passado e que ele traz a consciência de culpa na atualidade. É que não é possível identificar de imediato, mas tem a psicogênese nos registros da sua história espiritual. É por isso que Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha, ao analisar as aflições, dois tipos de aflições, ou dois tipos de causa das aflições. Allan Kardec chama as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Numa análise específica da depressão, teríamos as causas atuais da depressão quando nós, observando o quadro do indivíduo, fazendo uma anamnese, é possível identificar na infância, é possível identificar na relação familiar, na relação conjugal, na relação profissional, numa problemática de enfermidade. Alguma coisa detona, engatilha a depressão na atualidade. E há aqueles casos em que se faz uma anamnese, se faz um genograma e não se identifica uma causa atual, aparente, e que justificaria, explicaria a depressão na atualidade. Então, diz Allan Kardec, quando não encontramos uma causa atual, ela é anterior. Esse anterior quer dizer em outras reencarnações. Não necessariamente na última encarnação, mas reencarnação, alguma reencarnação pretérita, é que ficou o registro. Quando se trata de depressão, é muito comum o registro da culpa, fazendo com que, na atualidade, por um processo inconsciente, começa a mente a mandar uma mensagem: tu não mereces ser feliz. Tu não mereces ter paz. Por causa da culpa. Do crime que fez contra outrem, violentando o direito de outrem, fazendo com que os interesses pessoais predominassem, numa atitude egóica, num comportamento imediatista. Então,
são culpas de um passado que se encontram no inconsciente. Então, é no indivíduo que encontramos sempre no cerne do ser, as causas predisponentes para qualquer tipo de transtorno, a depressão também. E como o tema refere-se não ao estudo da depressão em si, mas à vitória sobre ela, nós encontraremos, sem dúvida nenhuma, grande contribuição da psicologia, quando nos apresenta as psicoterapias excelentes. E aos casos específicos, nem sempre, mas há casos específicos que solicitam pela psiquiatria a definição de um psicofármaco, uma medicação apropriada para o caso. O que precisamos ter muito cuidado, porque existe, dependendo do psiquiatra, uma facilitação para o receituário de um psicofármaco. Quando se exige, quando o quadro daquela pessoa, com a sua singularidade, requer a aplicação de uma medicação que seja muito rigoroso o seu diagnóstico e também o receituário e um acompanhamento, exatamente porque esses psicofármacos produzem efeitos colaterais importantes, inclusive para gerar graus de dependência. Então, tem-se que observar o extremo cuidado para o uso de medicamentos. Mas sabemos que há casos em que o indivíduo vive um transtorno de tal nível que ele perdeu o centro de comando da vontade. Quando a vontade ela não é mais manejada de forma autônoma, a ponto dela ser estimulada pela psicoterapia ao esforço de soerguimento, de enfrentamento e de superação. Então, psicofármacos serão muito úteis neste momento para alguns casos. Mas o que vai apresentar possibilidades novas de recuperação, de efetiva terapia, é a psicoterapia. Então, grande parte dos casos, a psicoterapia é suficiente. O que existe hoje é uma cultura da medicação. O indivíduo quer medicamento para qualquer coisa. Uma amiga, ela conta que foi a um psiquiatra, porque, dizia ela, está sofrendo de uma grande angústia em face da separação dos pais. Veja, luto, ela sentiu a perda da identificação do casal, que para ela, desde a infância, era a sua segurança. Embora ela sendo adulta, casada, mãe, independente, vivendo a sua vida com a família que constituíra, ainda assim, a separação dos pais, depois de décadas de vida conjugal, para ela foi um grande impacto. Então, ela tinha uma angústia importante, é compreensível, e ela procurou um psiquiatra. O psiquiatra que tem um viés mais inclinado para a psicoterapia do que para uma análise biologicista do problema, então ele procurou fazer uma anamnese com ela, conversar, buscar nela, extrair dela elementos para que ele pudesse raciocinar e construir uma ideia, uma noção do que lhe estava acontecendo. E ela, então, não gostou da conversa, que se prolongava, e então disse: doutor, ela contou como se tivesse dito algo extraordinário. Doutor, eu não lhe paguei para que o senhor venha bater um papo comigo, mas para que o senhor me dê um remédio para que me tire esta angústia. Ou seja, esta cultura odierna, a cultura contemporânea é de um medicamento que retire a nossa angústia, que produza felicidade, que nos faça dormir, que nos faça ficar acordado, que nos dê fome, que nos tire fome, que nos produza prazer, que nos dê vitalidade, que nos faça esquecer. Uma revista de ampla circulação nacional, ainda no ano passado, publicou a matéria de capa. Passávamos pela banca de revista, estava lá: a pílula que cura o amor. Eu disse: mas o que eles querem dizer com isto? Então, a matéria é desenvolvida a partir de estudos de neurocientistas do Canadá e da Inglaterra, que relacionavam o amor como sendo um grande problema da humanidade. Por quê? Porque as pessoas se apaixonam e depois tem uma desilusão, então entram em depressão. As pessoas se apaixonam, o casamento se estabelece e vem o divórcio. Então a parte mais frágil sofre de forma aguda. Então o amor é um grande problema.
Então, o que se faz? O remédio contra o amor. O indivíduo, antes de se apaixonar, toma. Ele não se apaixona. Então, esses neurocientistas do Canadá e da Inglaterra estão fazendo estudos para que daqui 5 ou 10 anos, porque vai entrar ainda em testes, etc., para que exista essa tal pílula para ofertar à sociedade para a grande solução do mundo contemporâneo, como se o amor fosse um quadro patológico. Então, nós haveremos de observar que existe essa cultura da medicação. É o que se denomina hoje a medicalização da saúde. Estás bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Estou sentindo dor de cabeça, porque acabei de tomar um Dorflex, porque além das dores musculares, também resolve a dor de cabeça. É a grande propaganda do momento. Então, estou ótimo, estou sem dor de cabeça, acabei de tomar um Dorflex. Eu tive uma noite de sono, porque eu tomei o remédio Y. Eu agora estou concentrado, porque tomei o remédio X. Eu controlo a minha gula, porque tomo o remédio Y. Ou seja, o indivíduo vive bem ou vive saudável, medicalizado. É da nossa cultura. E quando o indivíduo vive um estado de angústia, ele quer de imediato um psicofármaco. E os psiquiatras, que são os que têm autorização, porque são médicos, a autorização para fazer o receituário de psicofármacos, aqueles que têm uma visão biologicista da vida, e que nós temos que ter cuidado com estes, porque estes apenas nos veem como seres biológicos, fazem uma relação linear entre um sintoma e o problema. Então, tem um medicamento exatamente para o sintoma e problema. Vão lá no CID, o Código Internacional de Doenças, ou vão no DSM-5, quando é o caso de emocional, psicológico, mental, DSM-5, recentemente publicado, que faz todo o quadro, a exemplo do CID, faz todo o quadro do número de patologias mentais, os vários transtornos, a etiologia, os seus sintomas e o medicamento. Então, o DSM-5, se aquele que for ler, se nós formos ler agora o DSM-5, todo mundo sairá daqui, meu Deus, eu tenho um transtorno. Porque todo mundo traz um traço ou outro de um transtorno. Quando estava se discutindo a produção do DSM-5 para substituir o quarto, se considerou a hipótese de colocar um novo transtorno, normóticos. Quem são os normóticos? São as pessoas normais demais. Chegou a essa discussão. Ou seja, essa cultura da produção de problemas, de doenças, e na área dos problemas mentais, de transtornos mentais, é impressionante. Quando se observa apenas o aspecto biológico do ser, apenas biológico, na sua relação com as questões sociais, ambientais variadas. Então, eu sou um organismo que reage ao ambiente, aos fatores estressores, aos fatores que produzem prazer, bem-estar, ou não. Eu sou um organismo, simplesmente isto. Então, precisamos ter o cuidado quando vamos fazer as consultas, seja quais forem elas, especialmente quando se tratam de questões relacionadas à saúde psicológica, mental e emocional. De tal modo que nós haveremos de ver que muitas dores de cabeça, muitos problemas estomacais, digestórios e outros tipos de problemas, até mesmo do nosso esqueleto, estão relacionados com a atividade mental, emocional, o que sentimos, como reagimos interiormente, de dentro para fora. Não somos apenas seres biológicos. E quando se trata de transtornos na área do humor, como é o transtorno da depressão, é um transtorno de humor, então, mais atenção ainda, para não ficarmos numa percepção, na análise linear. Esse aqui é o sintoma, então a causa é esta, o medicamento é esse. Pronto, tenho a solução. Não é assim. Então, com o Espiritismo, nós sabemos que o cerne de todos os problemas de transtornos encontra o Espírito. O Espírito ainda distante das suas conquistas,
especialmente as conquistas morais e espirituais. Às vezes tem amplas conquistas intelectuais, mas que não solucionam. Mas as conquistas morais e espirituais, o seu passado, de registros ainda bastante conflitantes, ainda deixando-se arrastar pela orientação do ego ditador, que produz os comportamentos compatíveis, porque o egoísmo, quando o indivíduo se deixa conduzir por esse nefasto comando do ego ditador, o problema não é o ego, é quando ele se decide por ser tirano, ditador, quando ele se decide por usurpar direitos de outrem, quando ele se decide por predominar sobre os outros. Esse é o problema, porque o ego, ele faz parte da nossa estrutura psíquica, é uma das nossas instâncias psíquicas. Eu já vi em tribuna espíritas companheiros dizer: temos que acabar com o ego. Por favor, não façamos isso. Não acabemos com o ego, mas sim, disciplinemos o ego, orientemos o ego, como faz a proposta o espírito Joana de Ângeles, uma harmonia, uma homeostase, que é a harmonia entre o self e o ego. Roberto Assadioli, psicanalista, psicólogo italiano, pai da psicossíntese, ele faz uma proposta: mantenha um diálogo diário com o self. Essa orientação que ele dá para o ego. Mantenha um diálogo constante com o self. O self, no dizer de Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, é a divindade em nós. Além do espiritismo, podemos dizer que essa divindade em nós, o self, é o próprio espírito ansioso por evolução, por transformação, pelas conquistas ao qual ele está destinado. Então, o self é essa força interior, potência de desenvolvimento, de evolução, de plenitude, além do intelecto, especialmente moral e espiritual. E quando o ego não está numa harmonia, num diálogo harmônico, equilibrado com o self, o ego fica solto. E então, solto e autônomo, ele ganha o mundo para fazer conforme entende e compreende a vida. É por isso que nós vamos ler no Bhagavad Gita Arjuna, que era o príncipe, indo ao encontro de Krishna. Arjuna, o príncipe, é o eu profundo, diríamos hoje, o self. É o eu profundo, o ser espiritual querendo singrar o mar do universo na direção da plenitude. Ele reclamou com Krishna, o príncipe Arjuna, que o ego lhe usurpou o trono da vida, porque o eu estava posicionado, Arjuna, no trono da vida, para conduzir o trono da vida, do destino, para as grandes conquistas da inteligência superior, moral, espiritual. Mas o ego usurpou-lhe o trono. E então Krishna disse: vai e recupere imediatamente o trono, porque o ego não vem sozinho, ele vem com a sua parentela. A parentela do ego, o orgulho, a prepotência, a presunção, a arrogância, tudo que se relaciona. É a parentela. Vai e recupere o trono da vida. Então, é o self que tem que comandar o trono da vida e não o ego. O ego tem que, na sua função de uma das instâncias psíquicas, muito importante enquanto estamos reencarnados, para nessa harmonia deixar-se conduzir pela orientação do self. Foi por isso quando Jesus disse: se te baterem numa face, ofereça-lhe a outra. Ele não disse rosto. Ele não disse rosto, ele disse face. As pessoas interpretam um tapa no rosto. Na face. Qual é a face que sofreu a agressão e que se registra a agressão é porque se ofendeu? Se registra a ofensa porque se magoou. Percebam, quando Jesus disse: se te bater numa face, é quando a pessoa se deu conta, ela sentiu-se afetada. Porque aquele que não se sentiu afetado está tudo bem. Mas quando ele percebe, sente que foi afetada uma das suas faces, então Jesus diz: ofereça-lhe a outra.
Qual foi a face afetada? Foi o ego. Porque é o ego que se magoa, o ego que se ressente, o ego que fica melindrado, o ego que fica doído, o ego que fica revoltado. É o ego que quer reagir. Então Jesus diz, não reage. Se te baterem de uma face, que é a face do ego, ofereça-lhe a outra. Que face é essa? É a face interna, do self, do eu profundo. É o Arjuna do Bhagavad Gita. O Arjuna que deseja ser superior e não se amesquinhar nas questiúnculas, no bateu levou, na ação e reação das relações inferiores. Não, magoar-se, ferir-se, ressentir-se, melindrar-se, não. Então ofereça-lhe a outra face, que é do self, que está sempre preparado para uma postura não reativa, mas ativa. Então, nós somos seres ainda neste grande empreendimento, nessa jornada evolutiva, e que precisamos desenvolver os potenciais internos do ser, o self, que precisa crescer, tomar conta de toda a individualidade, de forma autônoma, para poder tornar-se autenticamente feliz e realmente em paz. Enquanto isso não se dá, nós realizamos os comportamentos variados, agimos e reagimos sob o comando do ego, e quando ele se torna tirano, as consequências são imprevisíveis. Então, por causa disso, trazemos os erros do passado, no inconsciente, e que precisam de solução. Enquanto eu não desenvolvo uma atitude consciente e um comportamento também consciente de transformação moral, veja a palavra que a doutrina espírita adota, transformação moral, eu me deixo ainda conduzir pelos impulsos inconscientes. E dentre os vários impulsos inconscientes, encontramos a culpa dizendo, não mereces ser feliz. Não mereces. Tu não és capaz de ter paz, de ser pacífico, pacificador. Tu te magoarás com facilidade, ao mesmo tempo que a autoestima não será tonificada a ponto de produzir bem-estar. E esse comando inconsciente de uma consciência comprometida, a culpa, atua no sistema nervoso central, porque nós espíritos estamos ligados ao corpo biológico, molécula a molécula. Então, o ser espírito que pensa, que se emociona, que tem os conteúdos inconscientes e também se expressa conscientemente, por causa do perispírito ligado molécula a molécula ao corpo físico, atua, eu sou a psicodinâmica no sistema nervoso central, o cérebro, produzindo, portanto, uma desarmonia no fluxo dos neurotransmissores. Então, dopamina, serotonina, noradrenalina, responsáveis pelo bem-estar, pelo prazer, pela afetividade, encontrarão, portanto, uma disfunção. E então o cérebro, deixando de naturalmente produzir esses neurotransmissores, realizar as conexões específicas, o organismo se abate. E o indivíduo psicologicamente igualmente. Porquanto tudo o que me acontece no ser reproduz no corpo e via de mão dupla. Então a mente não está bem, a mente inconsciente não está bem. E o cérebro agora se ajustou aos comandos infelizes do inconsciente, produzidos pela culpa. Então dá-se o transtorno da depressão. A vitória da depressão, como de qualquer angústia, como de qualquer problema que enfrentamos na existência corporal, ela parte desta visão otimista a respeito da vida, de uma alegria inconfundível de viver, e que o Espiritismo nos conclama pelos conhecimentos que nos oferece como aporte de sabedoria necessária, para que trabalhemos conscientemente agora todos os nossos valores e conscientemente organizemos a nossa filosofia de comportamento, para que o indivíduo, então, tome atitudes e comportamentos compatíveis com uma vida feliz, ou de perspectiva de felicidade. Então, nós precisamos começar a rasgar alguma das culturas da produção cultural contemporânea. Uma produção cultural atual é que felicidade é sinônimo de ausência de problemas.
Felicidade é sinônimo de ausência de dificuldades. Felicidade significa não sofrer nada. Felicidade é não ter tristezas. Isso é uma grande fantasia. Quando o indivíduo assimila e aceita esta produção cultural contemporânea de sinônimo de felicidade, com a ausência de qualquer desses dissabores existenciais, então o indivíduo é um candidato ao comportamento reativo. Qualquer coisa que lhe acontece, não pode. Eu não posso sofrer. É impossível ter tristeza. Como é possível me desapontar, me decepcionar, me frustrar? Não, eu não posso ter este tipo de aflição. Rasguemos esta construção fantasmática e trabalhemos no enfrentamento da realidade como ela é. Qual é a realidade? A realidade está posta. Este é o problema que existe. Este é um sofrimento que se instalou. A enfermidade é esta, o diagnóstico foi feito é este. As dores são estas. A minha angústia é esta. É encarar a realidade como ela é. Agora, como enfrentar? É com reação? Não, mas com ação. Qual será a ação? Porque a reação é, então, eu estou infeliz, depressão, uma reação, revolta, suicídio, ou qualquer outro tipo de comportamento reativo. Então, eu não vou reagir, eu vou agir. Então, a ação é uma outra via. E o Espiritismo nos oferece os elementos de conhecimento, dando-nos a certeza de que somos espíritos, espíritos em processo de evolução. E na atual fase evolutiva na qual nos encontramos, requer transformação, requer ressignificações, requer mudanças de paradigmas, de definições, de conceituações, da forma como se encara a vida, da forma como se olha os outros, da forma como se observa a si mesmo. Então, a revolução nas conceituações, nas definições sobre a vida, a realidade, sobre os outros, sobre nós mesmos, a revolução dessas conceituações constitui importante meta para o nosso trabalho cognitivo, emocional, a nossa psicodinâmica. Porque somos espíritos em processo de evolução. Trago de um passado com acertos, mas também com erros importantes, e que podem estar no meu conteúdo inconsciente como sendo uma psicogênese perigosa, porque poderá vir, em certo momento, vai depender dos gatilhos existenciais, uma mensagem consciente de que eu não presto, de que eu não valho nada, de que eu não mereço ser feliz, não mereço bem-estar. Então, como eu sou um espírito em processo de evolução, e Deus não quer que ninguém sofra, embora o sofrimento seja uma contingência do nosso nível evolutivo, como Deus a ninguém castiga, Ele nos propõe a possibilidade da reabilitação. É por isso que estou reencarnado. Não é para reviver o passado. Não é para murmurar problemas internos. Não é para repetir erros. Não é para prostrar-me, chafurdar-me nas angústias, mas é para evoluir. E a evolução requer transformação em muitos aspectos. Porque eu sou espírito com a destinação gloriosa. O que me falta realizar? Então eu passo a mobilizar em mim, pela autonomia, o livre-arbítrio e a vontade, recursos de reflexão. Então é necessário que eu tenha ânimo, que eu tenha disposição. Então, conforme a situação, a psicoterapia me ajuda a esse processo, o atendimento fraterno através do diálogo na casa espírita, um amigo experiente, amadurecido, que pode me dar os aportes de reflexões. Enfim, e se necessário, psicofármacos em situações mais pontuais. Agora, o que é importante é que o indivíduo se transforme de dentro para fora. Jesus tinha um dizer muito significativo: o amor cobre a multidão de pecados. Toda a nossa angústia provém da nossa imperfeição e dos nossos erros. O sofrimento está diretamente relacionado com nosso nível evolutivo.
Allan Kardec comparava o sofrimento como um fardo que alguém carrega, um fardo com muitas pedras. Cada pedra, uma imperfeição. Na medida em que eu produzo a transformação moral e vá me livrando, aliviando o fardo de uma imperfeição, é uma imperfeição que é substituída por um valor, então o fardo vai ficando cada vez mais leve. O sofrimento, portanto, vai diminuindo até que não há mais sofrimento, porque não há mais imperfeições. Porque o sofrimento está diretamente relacionado com o nosso nível evolutivo. E nível evolutivo significa a balança de imperfeições e de valores que já são bem caracterizados, consolidados na individualidade. Então, são essas análises pelo autoconhecimento que precisamos empreender. Uma conhecida ligou-me e disse: Gerson, eu estou tendo crise de pânico, porque virou moda o pânico, é até chique. O indivíduo que não tiver pânico está démodé. Porque todo mundo que me relaciona tem pânico. Pessoas mandam pelo celular: Gerson, estou tendo crise de pânico. Eu estou quase morrendo, por favor me ajude. E mora num outro estado, mas como é que eu posso ajudar? Além da oração. Então não respondo, deixo passar, porque se for realmente um surto de pânico, vai passar, porque a sensação de que o indivíduo vai morrer, mas não morre. Esta é a questão. É isso que os terapeutas propõem. Quando você sentir, então eles ensinam técnica de respiração, etc., mas morrer não vai. É apenas uma sensação, e que precisa ser bem diagnosticado, bem trabalhado, etc. Então, e ela, por telefone, o tempo já tinha passado 10 minutos, já eu estou morrendo, fulano, você não vai morrer. Porque se você fosse morrer, nós já estamos falando, eu contabilizei aqui 10 minutos, teria já dado uma anóxia cerebral, porque ela dizia que não respirava. Não, você respira assim. 10 minutos sem respirar, tu não estavas mais viva. Então, tu respiras sim. Você está em casa, estou. Estás como? Estou deitada no sofá, então se levante. Eu sei que você mora no bairro tal. É um bairro muito agradável. Está em Florianópolis. Está com um dia bonito. Por que você não se levanta e vai para a rua caminhar? Vai caminhar. Faça uma caminhada longa de pelo menos 8 quilômetros. Segundo a neurociência deixou muito bem claro com seus estudos. Uma caminhada de 8 quilômetros bem feita produz o mesmo efeito que remédios e psicofármacos. O mesmo efeito para a depressão. Porque ativa biologicamente e atua no neurotransmissor de forma favorável. Então, vá caminhar, vá tomar vitamina D na pele. Vai respirar ar puro. Sai daí, sai de casa. Porque a pessoa vai ficando cada vez mais trancada e diminuindo cada vez mais a intensidade de luz natural. E quanto menos luz, menos recursos nós temos, porque a luz, até mesmo a incandescente, ela queima fluidos importantes. Quanto menos luz do sol, luz do dia, e quanto menos luz mesmo artificial, a facilidade de produção de fluidos maléficos é muito grande. É por isso que nossas reuniões mediúnicas, nós diminuímos a intensidade da luz, para facilitar a movimentação de fluidos bons. Mas, ao mesmo tempo que é possível movimentar fluidos bons, também a ausência de luz favorece a movimentação, a dinâmica de fluidos negativos. Então é como se o indivíduo fumasse e respirasse a própria fumaça, no ambiente fechado. Então, eu digo para as pessoas que têm momentos de angústias, quando elas querem sair da convivência social, que são traços perigosos, que ela tenha muita luz. Abra a cortina, deixe o sol entrar, vá caminhar a rua, mesmo que seja um dia sem o sol radiante, mas a luz do dia natural é muito importante. Então, eu disse para ela: vá caminhar, vai fazer uma leitura edificante, vai fazer algo em favor de si, porque morrer você não vai. O que pode acontecer é que você não passe de um cadáver que respira. Essa é uma frase de Joana de Ângeles. Há pessoas que não passam de cadáveres que respiram. Por quê? São indivíduos diante da vida mortas psicologicamente, emocionalmente, enquanto o corpo continua respirando. Ou seja, vá viver. Então a proposta espírita é de ânimo, é de disposição. Entender
que na Terra, enquanto estivermos reencarnados, sim teremos problemas. Sim enfrentaremos dificuldades. Sim teremos sofrimento. Não nos evadiremos dele. É da nossa realidade evolutiva ainda. Mundo de provas e expiações. O mundo de regeneração, passado o período de transição, terá um outro modelo. Por enquanto, faz parte. Sem tristezas, sem sofrimento. Às vezes as pessoas vêm nos falar: o meu filho morreu, eu tenho sofrido tanto. Mas é para sofrer. Porque se você não sofrer, então você é uma pedra. Porque a pessoa tem que sofrer, imagine, é um ente querido. As pessoas, quando sabem que eu sou espírita, eu tive a desencarnação do meu pai, a desencarnação de um irmão, 1 ano mais velho que eu. Então, quando as pessoas sabem que eu sou espírita, mas como é bom você espírita, né? Porque não sofre. Quando souber as notícias da morte, eu disse: não, você está querendo dizer que eu sou uma pedra. Eu não sou de pedra. Eu sou um ser, um feixe de emoções. Eu sofro sim. A diferença é que, na condição de espírita, eu não me desespero, nem me revolto contra a vida, contra Deus, contra nada. Continuo com a alegria de viver, embora sofra, porque a alegria de viver não é incompatível com o sofrimento. É possível que o sofrimento esteja presente na minha existência e eu administro o sofrimento com equilíbrio, sem que ele me afete, me atormente, me perturbe, me deprima, me desvie da rota libertadora, da rota da paz interior. Então, eu não sou de pedra, sofro sim. Há 15 anos da desencarnação do meu pai, ele faz uma falta importante. É óbvio que ainda há lágrimas. O irmão de uma convivência amiga, feliz, jovial, é óbvio que faz falta. Mas nunca, nem no meu coração, nem na minha mãe, nem das minhas irmãs, nunca um traço de revolta. Perguntar: Deus, por quê? Nunca. Sempre a aceitação suave e serena e a certeza: eles vivem, e nós nos reencontraremos quando chegar a minha vez de enfrentar o túmulo para a grande libertação do espírito na jornada da dimensão espiritual da vida. Então, não há revolta nem desespero. É essa forma de enfrentar. Eu tenho imperfeições, então, quais são as imperfeições que eu tenho? Como eu faço processo de autoconhecimento, eu tenho delineado. Isso aqui que eu vou trabalhar para me aperfeiçoar. O que eu tenho de bom? Essas características, então eu vou potencializar com serenidade. As imperfeições não devem servir de aporte para o meu sentimento de culpa, nunca. O espírita, eu digo sempre para os companheiros que estudam comigo, o espírita retirou do seu vocabulário a palavra culpa. Não há mais culpa no nosso vocabulário, mas sim responsabilidade. A culpa é uma sentença que diz: estás condenado. Então o indivíduo se sente inviabilizado, desde a autoestima e outros componentes da sua psicodinâmica. A responsabilidade não. A responsabilidade é uma tomada de consciência. Então eu sou responsável, sim, pelas minhas imperfeições, pelo erro que eu fiz no passado, do qual não me recordo, mas pela natureza do meu sofrimento, eu mais ou menos imagino, pelas características das minhas imperfeições atuais, eu mais ou menos imagino os erros atuais da presente reencarnação. Dou-me conta, em face dos quais sou responsável, mas culpa, não. Porque eu tenho a possibilidade da ressignificação e da reabilitação, do soerguimento moral, como disse Jesus. O amor cobre a multidão de pecados. E para todos aqueles a quem ele beneficiou com socorro oportuno, porque percebia, é óbvio, que todos aqueles a quem ele socorreu, todos eram problema de natureza física, de natureza espiritual, de um conflito interior. Todos tinham no cerne a imperfeição, as dificuldades evolutivas, o mal feito ontem ou hoje. Então ele dizia, em tom de advertência: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Transforme-se, renove-se. Substitua o erro pelo acerto, o mal pelo bem. Não reaja ao mal nunca, haja sempre com o bem,
permanente. Então, a proposta nossa para a vitória sobre as nossas angústias, sobre a depressão que temos ou que possamos ter, nós, então, adotaremos sempre este ânimo de seguimento, de progresso, de transformação. Uma vez recebemos na nossa casa espírita uma mulher trazida por uma amiga. Ela saíra do hospital direto para a casa espírita, logo que teve alta. Então, ela trouxe a amiga e disse, ela sentou-se, a pessoa que viera do hospital, com um olhar muito infeliz. A postura do corpo era de uma pessoa infeliz, depressiva. E então ela havia tentado suicídio e fora socorrida em tempo. Então eu lhe perguntei, pedi para que ela levantasse a cabeça, porque nós precisamos erguer a cabeça. Essa postura é uma postura de baixa autoestima, é uma postura prostrada, de um indivíduo que psicologicamente já está afetado, então o corpo apenas corresponde. Então, ajudemos o corpo conscientemente em uma postura e ajuda também a alma. Elevação da postura ereta, sem empáfia, mas ereto, para que então possamos olhar os outros. Uma vez cheguei num ambiente que vendia frutas, verduras, direto do campo. E então a moça entregava na entrada sacolas para a pessoa colocar os produtos. Hoje está disponibilizado ao longo das gôndolas, mas no início era a moça que entregava. Então estava numa pequena fila, eu percebia que ela era uma jovem, sentada à mesa, com a cabeça debruçada sobre o braço, e ela percebia os pés, quando chegavam, uma pessoa, ela tirava um punhado de sacolas, dava, a pessoa entrava. A pessoa pedia mais um pouco, ela dava. Um a um, ela de cabeça baixa. Quando chegou a minha vez, eram 10 horas da manhã, um dia bonito. Quando chegou a minha vez, ela puxou e estendeu o braço com um punhado de sacolas. Eu disse, eu não vou pegar as sacolas. Antes de você levantar a sua cabeça, olhar-me com um sorriso e me dizer, bom dia. E então ela levanta a cabeça, um sorriso amarelo, um esgar, não foi um sorriso, e diz, bom dia. Quantos anos você tem? Ela me disse 21 anos. E eu lhe falei, com 21 anos, é assim que você recebe as pessoas? Não. Você tem que receber com a cabeça erguida, olhar nos olhos das pessoas e dizer bom dia. Se não estás bem, esse exercício te ajudará a ficar bem, porque você trocará energia com os outros. Com as pessoas que estão efetivamente bem, elas vão dizendo bom dia, vão te derramar energias que vão te ajudar. Mas você desanimado, as pessoas que vêm com ânimo ficam desanimadas. Porque vê uma pessoa prostrada, não faça isso, você é jovem. Imagine daqui a 30 anos, quando você chegar na minha idade, como você estará. Então, não. Erga a cabeça e diga sempre bom dia. Mesmo que a sua vontade fosse dizer péssimo dia, ou como diz um amigo, bom dia, fulano, ele me diz, só se for para ti. Mesmo que você considere, exercite, e produza um ânimo interior, reflexione, é um novo dia. Porque Jesus dizia, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo. É a proposta dele psicológica, tende ânimo. Então, ânimo, disposição. Então aquela mulher estava ali, eu perguntei-lhe, e a cabeça olhe para mim e me diga, por que você tentou matar-se? Ela disse, porque eu pratiquei o aborto. E ela me contou, você quer me contar? Não, vai ser importante falar, verbalizar, é muito importante. Se não é com terapeuta, falemos no atendimento fraterno com uma pessoa de confiança, que não seja um fofoqueiro, não seja maledicente e tal. Uma pessoa de confiança, uma pessoa psicologicamente madura. Então, falar, verbalizar, chorar, reclamar, fazer a catarse é muito importante. Não guardemos, porque isso é muito estressor e deprime. Então, ele diz, fale com tranquilidade, fale sem receios. E ela falou, ela disse que o seu marido vinha já de um primeiro casamento desfeito, já tinha filho de um primeiro casamento. Ele disse que não queria mais filhos. Então, ela estava grávida. Ele a cobrou que praticasse o aborto. Porque somente assim eles poderiam ter uma vida em paz, porque ele não queria filho mais. Então,
Ela praticou aborto, aqueceu para não perder o marido. Veja como somos, para não perder alguém, como se nós fôssemos donos de alguém. Então, ela não suportou a culpa. Não suportou a culpa. Provavelmente as características eram também de uma obsessão oportunista, por causa do grande sofrimento da culpa, do crime perpetrado. E eu disse, e o que você pretende a partir de agora? Aí eu disse, eu não sei, por isso eu queria morrer. Mas eu vou lhe fazer uma proposta de vida, porque morrer você não morreria, porque ninguém morre. Tu despertarias no mundo dos espíritos essa situação ainda pior, porque você queria fugir de si mesma e não conseguiria, porque ninguém morre. A proposta espírita é proposta de vida. A minha proposta é, em face da gravidade, que você venha uma vez por semana, a gente converse, e você assista às palestras e receba os passes. Toda semana é possível. Você consegue se comprometer com essa atividade terapêutica? E então, sim, eu faço. E o marido aqueceu. O marido nunca entrava no centro. Ele deixava na porta da instituição, embora ficava uma hora e meia fora, contando o tempo do atendimento, da palestra, dos passes, e depois a pegava na saída. Então, toda semana ela nunca faltava. E é sempre um dia de palestra para que pudesse ter o atendimento, a palestra e os passes. E a gente conversava muito, ela falava, deixava falar bastante. E ela percebia que a força dela estava melhorando. E o marido deixava, porque percebia uma boa recuperação dela. E então eu lhe dei o livro dos Espíritos para ela. Leia esta obra e o Evangelho. Leia e reflita. Vai te revolucionar a tua vida. E ela começou a sempre frequentar na casa. E um dia eu lhe disse, você quer dar um passo a mais? Que tal um grupo de estudos? Porque você vai aprofundar os conhecimentos e vai te ajudar ainda melhor na vida. E ela começou a frequentar grupo de estudos. Depois de um tempo, você não quer participar de um curso de evangelizadores para auxiliar na condição de assistente o evangelizador? O que é evangelização? Eu expliquei com crianças e tal. Mas com crianças, você não lembra o que eu fiz? O que você fez? O que você fez? Você vai ficar presa a um passado? Não fique. Você tem que partir de agora para frente. Somos um projeto de vir a ser, não de um passado ao qual ficaremos algemados. Somos seres potência de futuro e não presos a um presente, amargurados com o passado pela culpa. Então, entusiasmei. Ela fez o curso, começou a fazer assistência a evangelizadores. E então, chegou um dia que ela não precisava mais dos contactos semanais. Ela fluía naturalmente. Ela me disse, eu estou tão feliz. Eu queria que meu marido participasse aqui, assistisse as palestras. Você comenta com ele? Eu comento sim e tal. Mas deixa o livro dos Espíritos, o Evangelho que você lê. Seja uma mulher, uma esposa relapsa, deixa lá. Vai dormir, deixa lá sobre a poltrona, sobre a mesa aberta. Eu fiz 2 dicas assim, as 2 deram certo. E ela chega feliz da vida. O tempo esgotou. E ela veio um dia feliz da vida. Deu certo. Ele me acordou pela manhã. Querida, você esqueceu esse livro aberto? Eu estava lendo. Que você trouxe lá do Centro Espírita. É um livro velho, já surrado. Eu comecei a ler. E eu fiquei muito impactado. Nós precisamos comprar um novo para nós. E ela o entusiasmou para a palestra. Ele começou a frequentar. O tempo passou. Hoje ele é espírita, dirigente espírita, palestrante espírita. No seu apartamento, porquanto ele é um executivo de uma grande empresa, então ele tem um apartamento que é metade de Florianópolis. Quando fomos lá visitá-los, então ele mantinha um bar gigantesco. O bar foi retirado e no lugar colocado uma biblioteca para livros de conteúdo edificante. O tempo passou e um dia ele propôs, querida, vamos ter o nosso filho. Hoje o menino é adolescente, é a alegria do casal. Um dia, era na conferência do médium, do orador Divaldo Franco,
Então estávamos à tribuna e o casal estava com o filho na plateia. Depois, ao final, fomos cumprimentá-la, ela assim: Gerson, quando estavas lá na tribuna, eu fiquei pensando no primeiro dia do nosso encontro. Eu nunca imaginei que esses anos eu estaria hoje tão feliz. E em pensar que eu pensei evadir da vida. Eu disse, da vida ninguém se evade, é uma fantasia. Então, é isso, é essa alegria que precisamos criar, desenvolver em nós. A vitória sobre a depressão é um recurso autônomo, livre de vontade, da individualidade, de cada singularidade, de dentro para fora, entregar-se a Deus e às suas leis. Nunca a culpa, sempre a responsabilidade e o compromisso com a verdade e com o bem. Foi por isso que Jesus estabeleceu: amai-vos, porque toda a verdade se resume numa palavra: amor. Amor liberta, o amor a si mesmo, o amor para com a sua individualidade, o amor para com as suas deficiências, porque só é amando a si mesmo que o indivíduo identifica com serenidade as deficiências e promove a substituição pelos valores. O amor aos outros em respeito aos seus direitos, o amor aos outros aceitando-o como são, sem críticas, sem reações, sem adjetivações. O amor que se manifesta pela indulgência e pelo perdão. O amor que atua por meio da caridade operosa, proativa em favor do próximo, nas suas várias facetas, porque a caridade tem vários matizes, várias formas de apresentação. Então, a proposta crística e a espírita é: amai a si mesmo e a outrem, e acima de tudo, amor a Deus, amor à vida. Espiritismo propõe evolução. Nós somos espíritos em processo de evolução. Desenvolvamos em nós a consciência desperta para o processo de evolução, uma evolução consciente, de transformação efetiva, proativa, determinada. Avancemos e elevemos nossos pensamentos a Ele, nosso Rei Solar, nosso Príncipe da Paz, nosso guia e modelo Jesus, para que Ele nos inspire. Nos inspire nessa jornada reencarnacionista, difícil sim, não é para ser diferente ainda, complexa. Ainda enfrentamos as várias consequências do nosso passado infeliz, do nosso presente ainda equivocado, mas é possível já respirar as benesses dos resultados positivos, felizes, pacíficos da nossa transformação moral. E quando eu sei que preciso empreender a transformação, e quando conscientemente encontro-me em plena atividade de transformação, já posso considerar-me relativamente feliz e em paz. Então, sob as inspirações dele, sigamos adiante. E é sob as inspirações dele que nós agradecemos a casa por nos convidar e nos acolher com amizade. A cada uma das senhoras, senhores e jovens, pela presença educada, a atenção paciente, enquanto formulamos os nossos votos de muito progresso e muita paz. Muito obrigado. Te agradecemos, Gerson, pela palavra. Vamos dar continuidade ao trabalho. Ficou aqui um material extenso para que a gente reflita, né, sobre a valorização da vida.